Então, mais uma vez, começando a aula, né? Bom dia. Hoje nós vamos fazer uma discussão de caso clínico. Jaqueline e eu, Sheila, vamos falar um pouquinho sobre o raciocínio e as possibilidades de atuação num determinado caso clínico. Então, escolhemos para a aula de hoje um caso clínico da síndrome de encarceramento, que também é conhecida como locked-in, né? Então, esse é o locked-in-like. E começamos a aula falando um pouquinho do filme Escafandro e a Borboleta, que traz esse quadro, né? E nós vamos intercalar falando de um caso clínico por nós atendido aqui no hospital. Então, é uma síndrome que se caracteriza pela tetraplegia, ou seja, sem os movimentos tanto das pernas quanto dos braços, anatria e a preservação do nível de consciência. Então, tem uma questão importante, que o nível de consciência se mantém, né, muito próximo à sua normalidade, e além de certa movimentação ocular pela qual o paciente se comunica. Então, a própria questão do piscar e do movimento do olhar, que nos permite reconhecer que é um olhar contactuante. Então, o filme que a gente trouxe é o Escafandro e a Borboleta. Eu vou ler rapidamente um resumo do filme, só para vocês se inteirarem, e depois a gente já entra na aula propriamente dita, né? Na década de 90, aos 43 anos, Jean-Dominique Bauby era um famoso jornalista, redator-chefe da revista Elle. Isso é importante porque, pelo nível de consciência, de clareza, de inteligência, né, dessa pessoa. Então, apesar de talentoso, era muito arrogante, bem-sucedido e sempre cercado de mulheres muito bonitas, Jean-Dominique vivia como um bom vivant, levava uma vida requintada e feliz. Então, como que era esse momento antes, né? Era separado da mulher, com quem teve 3 filhos e não via as crianças com tanta frequência. Tudo muda durante um passeio de carro com seu filho, né, quando o jornalista é vítima de um derrame cerebral. Depois de passar 3 semanas em coma, ou seja, ele passa por esse período de coma, Jean-Dominique acorda. Então, aquelas imagens que a gente vê no filme, aquele início, é o despertar dele, né, e a maneira como ele está, do ponto de vista do paciente, o que ele está enxergando, as imagens mais embaçadas, o que ele ouve e qual é o campo de visão dele. E se vê, então ele acorda do coma e se vê numa cama de hospital cercado por médicos e enfermeiros. Ele sabe que sua mente está funcionando normalmente, então ele vai percebendo, porque conforme vai sendo feitas as perguntas, a mente dele vai respondendo a tudo que ele está ouvindo, né? Então ele consegue ver, ouvir e entender o que as pessoas à sua volta estão falando, mas logo percebe que algo estranho aconteceu. Os médicos pareciam não conseguir ouvir. Então, ele se dá conta de que ele realmente não está falando, mas ele tem a impressão de que ele está respondendo. Ele, então, se dá conta de que está completamente paralisado, da cabeça aos pés, com exceção do seu olho esquerdo. Preso ao próprio corpo, Bauby começa a perder a alegria de viver, seu maior talento. A comunicação havia se perdido. Isso até que sua fonoaudióloga consegue desenvolver uma forma do jornalista se comunicar através da única parte do corpo que ele consegue mexer, o olho esquerdo. Para você parece impossível? As letras do alfabeto começaram a ser narradas em voz alta, uma a uma, e Bauby aprende a piscar quando a letra é necessária para construir uma palavra pronunciada. Ele começa, então, a se relacionar com o mundo novamente. É dessa forma que ele consegue narrar tudo o que se passa em sua cabeça e dá origem ao livro, O Escafandro e a Borboleta, no qual o filme foi baseado. Letra por letra, piscada por piscada, Bauby se agarra à sua mente e começa a se libertar do próprio encarceramento. O escafandro representa a sua prisão, e a borboleta representa a sua imaginação e memória, que ainda funcionam perfeitamente e lhe dão asas para sair da prisão. Bauby sofreu da síndrome do encarceramento, uma doença neurológica bastante rara, em que todos os músculos do corpo ficam paralisados, exceto os que controlam os movimentos dos olhos. O paciente fica literalmente preso dentro do próprio corpo, já que se mantém consciente, sendo capaz de compreender tudo ao seu redor.
Então, o que é o escafandro? Daí a gente trouxe a imagem, né, e a definição para vocês entenderem. Tem uma parte, logo no início do filme, que tem uma imagem, né, do escafandrista, esse mergulhador com essa roupa, e o som. E nessa imagem, no filme, mostra, ele escuta o batimento cardíaco dele próprio, né? Então, o escafandro é uma armadura de borracha e latão utilizada na água. Essa estrutura comunica-se com a superfície através de um duto que assegura a livre respiração e permite resistir à pressão da água. Então, a gente lembra também que ele estava respirando espontaneamente, né, sem a ajuda de equipamentos, mas que ele estava completamente preso, né, dentro dessa roupa, né, que é a doença que ele está, a síndrome, né? E a borboleta vai simbolizar a transformação e a liberdade. Então, no filme, né, ele acorda, ele tem a visão turva, mas e o som do batimento cardíaco, né? Então, essa é uma cena bem curtinha, passa muito rapidamente, mas muito, muito simbólica e significativa, né? E aí vem a avaliação da fisioterapeuta e da fonoaudióloga, né? Então, a fisioterapeuta específica para fazer exercício de língua e lábios, e a fonoaudióloga para organizar e definir essa comunicação. Aí tem a gente pulou nessa parte, a gente não conseguiu ver essa parte do filme, onde a fonoaudióloga faz essas perguntas para ele. Sou um homem? E pede para ele piscar uma vez ou duas vezes, uma vez se sim, duas vezes se não. Sou um homem? Sou uma mulher? A luz do sol incomoda? É meia-noite? Estamos em Paris? Estamos em Berck? A madeira flutua? Lembra que teve um derrame? O senhor era redator da revista Elle? Então, essas perguntas ajudam, na verdade, ao profissional a compreender primeiro, se esse paciente consegue estabelecer essa comunicação, ainda que limitada, como que está a linha de raciocínio desse paciente, se ele consegue dar respostas adequadas e coerentes, né? E se ele está desenvolvendo delírio, que é uma avaliação difícil, principalmente para esse tipo de paciente, né? Eu acho que a gente pode até... Eu acho que essa discussão de caso a gente acaba podendo discutir vários temas, delírio, comunicação, as condições clínicas de um paciente, conhecimento de doença, dentre outras coisas. Mas a gente vai tentar se deter a essa questão de como que a psicologia pode intervir nos acompanhamentos dos pacientes de uma forma geral. A gente está trazendo isso, mas a gente tem muitos pacientes que têm algumas dificuldades que a gente precisa ter uma certa criatividade e utilizar de recursos para as intervenções. Então, a gente começa com o caso clínico. Jacqueline, na hora que você quiser entrar, eu só vou começar... Deixa eu só complementar, né, isso que a Sheila trouxe no início. Eu acho que é importante a gente pensar, só para a gente pensar no caso clínico e a gente conseguir ligar, né, ao filme. Então, acho que uma coisa que é importante, quando ele coloca o nome, né, do livro dele, O Escafandro, né, se a gente for pensar de forma simbólica, né, lá que a Sheila falou, que era aquela, né, é como se fosse uma armadura, é uma roupa pesada, né, que o escafandrista, ele fica preso àquela roupa, né, eu acho que simbolicamente, né, ele trouxe esse nome por conta disso, e aquele duto é o que faz contato com a superfície, né, ele consegue respirar através desse duto, e se a gente for pensar de forma simbólica, né, talvez ele conseguia respirar através do olho, né, porque ele tinha um único olho para se comunicar com a equipe, né, para se comunicar, para dizer, né, o que ele estava sentindo, né, então eu acho que, se a gente for pensar de forma simbólica, é muito interessante, né, interessante a gente pensar nessa questão do aprisionamento, né, mas que ele tem uma saída, e aí a saída é o único olho que ele tem, e também em relação à questão da imaginação, né, e do que restou, da memória dele, né, então é isso que vai fazer com que o paciente consiga viver, né, viver e não só sobreviver, né, eu queria chamar atenção para isso, para quando a gente for pensar na intervenção, esses são aspectos bem importantes, né.
Então, acho que daí, ainda continuando nisso, né, essa valorização do mundo interno desse paciente. Talvez a gente não tenha o alcance, a gente não consiga se aprofundar muito, mas a gente tem que ter esse respeito, porque existe todo um mundo interno, desejos, fantasias, memórias, uma história de vida inteira. E a gente está vendo só esse momento. Por exemplo, no hospital, a gente só está vendo esse recorte, esse momento onde o paciente está acamado. E quando a gente tem essa informação de tudo isso que está acontecendo internamente e dessa riqueza que esse paciente traz, ainda que ele não consiga estabelecer uma boa comunicação ou uma comunicação fácil, né? Nem sempre a questão é boa ou ruim a comunicação. Às vezes a comunicação é difícil para nós. Tem paciente que tenta falar com a gente e a gente não consegue entender, porque a articulação dele, a voz está muito baixa, muito sussurrada. Então, assim, vamos identificar a dificuldade. É do paciente ou é nossa? Não, é nossa. Somos nós que não conseguimos, com uma articulação prejudicada e um som muito baixo, nós é que não conseguimos entender. Então, a gente tem que ter a humildade de localizar as situações. E agora, entrando propriamente no caso clínico, esse foi um caso clínico de uma paciente, vamos chamar ela de M, né? Uma mulher de 54 anos, que vem para o hospital, né? E assim a gente trouxe alguns trechos, isso que está colocado aí, da evolução de prontuário mesmo, né? Encaminhada por mielinólise pontina, evidenciada em ressonância magnética externa. Paciente em mau estado geral, ou seja, as condições que ela tinha não eram boas, né, pegando todas as suas funções, apresentando sequela motora grave e Locked-in-like, com espasticidade muscular, né, e hemodinamicamente ela se encontrava estável, né, confortável em ar ambiente, ou seja, ela não estava usando recursos que precisasse de O2 ou uma intervenção como intubação. Ela estava recebendo dieta via gastrostomia, né? Mas com boa aceitação da dieta, nem sempre, porque com gastro teria essa boa aceitação, mas nesse momento ela estava com boa aceitação e ausência de estufamento abdominal, sem sinais clínicos de sepsis. A gente colocou algumas informações que são importantes, né, que a gente entende isso, a gente grava isso na memória antes da gente atender o paciente, né? Essas são informações relevantes para esse primeiro contato com o paciente. Eu acho que uma das coisas que é importante a gente pensar, diferentemente do filme, né, essa paciente ela não ficou na UTI, ela não ficou em ventilação mecânica, ela não ficou inconsciente, né? Essa paciente ela veio transferida de um outro hospital e uma semana antes dela chegar aqui no hospital, ela estava fazendo fisioterapia, ela conseguia ficar de pé, né? E aos poucos ela foi perdendo os movimentos, né? Então é uma situação clínica diferente, né, daquele paciente que fica inconsciente e ele precisa retomar a consciência, né, depois que sai da sedação, depois que sai do tubo, né, e isso para a memória tem algumas implicações, né, porque a gente sabe, por exemplo, que o paciente que fica inconsciente, que fica entubado nessa condição, se a gente for lembrar lá do filme, o paciente, quando ele acorda e ele está acordando, né, do coma lá, e ele está despertando, né, muitas vezes ele não sabe o que aconteceu. E muitas vezes não, ele não sabe o que aconteceu, né, o paciente fica se perguntando lá no filme, né, aonde eu estou, e daí ele vai começando a entender que ele está no hospital, que ele, né, está sendo cuidado, que aconteceu isso com ele, que ele não consegue mais falar, né, diferente dessa paciente que ficou o tempo todo consciente do que estava acontecendo, e os movimentos ela foi perdendo paulatinamente durante a internação. Durante a internação em outro hospital. Isso. Ela chega aqui já nessa condição, sem qualquer movimento motor. Então, o que a gente... Daí outra questão importante que a gente acaba ficando atento no prontuário, né, em relação
a história médica prévia dessa paciente, né? Então, ela era previamente rígida, né? Sem nenhuma doença específica, exceto, mas tinha depressão. Então, essas informações a gente tem que entender, olha, uma paciente que já tem um histórico de depressão, então, imagino que esse momento esteja sendo muito difícil para ela mesma, né? Hipotireoidismo, em uso das medicações, as suas dosagens, e já tinha realizado esterectomia em 2019. Algumas informações são mais importantes para os médicos do que para nós, psicólogos, mas são informações que a gente sempre considera, né, em ter em mãos para poder fazer esse primeiro contato. A gente vai avaliar, a gente já tem essa avaliação prévia da paciente que se apresenta. E uma outra informação clínica que é importante, essa paciente ela não teve AVC, né? Diferentemente lá do filme, né? Que ele teve um acidente vascular cerebral. Quando os médicos começam a investigar, eles chegam a uma suposição de que tinha sido por conta de uma medicação que ela tinha tomado. Essa paciente, anteriormente, ela estava com quadro de diarreia, e ela fez uso de uma medicação, né, depois a família acabou trazendo, né, esse uso da medicação, que era uma medicação que era para cavalo, bom, não sei, os veterinários, né, que eles usavam, eles, né, trabalhavam com isso. Área rural, né, eles da área rural, e aí eles suspeitaram que poderia ter sido essa medicação, porque uma das consequências dessa síndrome pode ser também a questão de uma medicação, de uma overdose de medicação, e por isso que, né, é bem diferente em relação ao paciente que teve o acidente vascular cerebral. Estou falando isso para a gente pensar no prognóstico dessa paciente, que foi bem diferente, né, daquele de quando o paciente tem um AVC ou tem, né, uma sequela mais permanente, né? Então, assim, ela tinha uma possibilidade, né, de recuperar de uma melhora clínica, né? E diferentemente, outros pacientes, especialmente com AVC, nessa região, né, tem um prognóstico ruim, a própria questão da sobrevida, né, é baixa, e essa questão da comunicação e de que tipo, qualidade de vida desses pacientes são sempre muito questionáveis, né? Eu acho que no caso do filme, ele tinha uma condição socioeconômica, cultural, bastante diferenciada, que permitiu a ele muitos recursos para aquela determinada época. Hoje em dia, acho que até recursos tecnológicos existem outros, né? Existem programas de computador, de tablet, que dá para se comunicar só através do olhar. A gente chegou até a tentar usar um programa desse, mas muito difícil o manejo, né? Para isso a gente também precisou, daí a gente chegou a fazer uma vez um treinamento não, já faz tempo, então já deve ter recursos mais avançados. Então, há um tempo atrás, a gente chegou a fazer um treinamento com um aparelho, que precisava tanto do aparelho quanto do tablet em mãos e do programa, e que se comunicava. Então, o tablet tinha que fazer tinha que fazer a leitura para onde os nossos olhos iam e para poder dar as respostas, para a gente piscar no momento certo. Esse controle do mouse era muito difícil, né? Então, a gente também entende esse grau de dificuldade. Isso já nesses anos de 2015, 2013, que a gente fez, a gente chegou a fazer esse treinamento, porque a gente teve alguns pacientes com essa situação e com prognóstico mais reservado. Essa paciente, pela condição clínica dela, por não ter sido um AVC, então tinha possibilidade de uma recuperação ou não se tinha essa certeza, não se trabalhava com essa certeza. Então, assim, aí a gente vai fazer alguns pequenos relatos também, né? Então, do atendimento, aliás, a Aline também está assistindo, a Aline também acompanhou os atendimentos, vai poder, a hora que você quiser, Aline, você pode Tá bem. Bom dia. Tá bem. Vou deixar vocês falarem primeiro, depois eu comento. Pode ser? Pode ser. Então, tá. Então, esse primeiro atendimento psicológico,
Aí a gente preferiu fazer conforme a gente fez o relato no nosso prontuário eletrônico, né? A paciente estava acompanhada pelo esposo, pela manhã, então, qualquer período, né? Estava mais desperta e comunicativa, interagindo com o piscar dos olhos, e ela tinha um pequeno movimento na mão esquerda, e um olhar bastante contactuante. Não tinha movimento de cabeça, mas do olhar contactuante, de um olhar expressivo. A questão do olhar é muito importante, né? Sim, um olhar expressivo, um olhar que consegue, não só, a piscada não é só técnica, né? Porque, assim, às vezes você pode piscar num reflexo. Não, a piscada tem que ser um pouco mais clara para que a gente entenda que nós estamos nos comunicando. E o olhar tem que ser contactuante, tem que ser um olhar que nos olhe, que esteja olhando dentro dos nossos olhos, que a gente consiga observar a emoção também desse momento. Ela tinha compreensão, então na avaliação foi possível observar que ela tinha essa compreensão preservada, porque ela manteve essa comunicação com a gente, né? O esposo traz uma fala sobre a família, traz um breve relato desse período da doença e do internamento. Então, a gente consegue mais informações com o acompanhante. No caso, nesse momento, era o esposo, né? Então, quem pode falar, trazer a história, trazer quando começa, como começa, em que momento que nós estamos dessa doença, ou mesmo desse internamento, é o acompanhante. Então, o acompanhante, ele é muito importante para a nossa avaliação, para a nossa compreensão, e também para a nossa atuação, né? Então, ele é um acompanhante que mostra-se afetivo e ele estava, naquele momento, aprendendo e realizando os cuidados, porque os cuidados básicos do dia a dia, cabia a ele fazer. Acho que pode apresentar todos os dois, né, que a gente tem mais isso. Então, no segundo atendimento, a paciente também estava acompanhada pelo esposo, né? Ela estava desperta, ela com muita disponibilidade para se comunicar. Nesse segundo atendimento, a gente já ofereceu um instrumento para a gente conseguir uma comunicação melhor com ela, né? A gente acabou já levando as pranchas de comunicação alternativa que a gente vai mostrar para vocês mais para frente, né? Então, a paciente obedecia a comandos simples, né? Não tem alteração do estado mental, a gente fez algumas perguntas, né, de sim ou não para ela, para avaliar essa questão, né, do estado mental, da atenção, da memória, se ela sabia onde ela estava, se ela sabia quem que era aquela pessoa que estava cuidando dela, né? Ela não conseguia se expressar, né, e essa é a nossa grande dificuldade, se comunicar com esse paciente. Então, quem faz essa comunicação é o acompanhante, né? Em alguns momentos a paciente se mostrou chorosa, né, e aí a gente consegue perceber o quão essa paciente está em sofrimento, né? O acompanhante, eu acho que ele tem um papel importante, né, na nossa avaliação, porque a gente precisa entender como que esse acompanhante está lidando, né, como que esse esposo está lidando com essa situação. No caso específico, o esposo tinha muita dificuldade, né, de ver a esposa naquela situação, então, em nenhum momento ele se permitiu entrar em contato com essa dor. Ele levou, né, o período de internação cuidando muito bem, né, dela, mas assim, sem deixar em nenhum momento ela entrar em contato com essa dor, né? E os recursos que ele usava era de fazer brincadeira com ela, de falar que estava tudo bem, né, que ela estava melhor, né? Então, assim, com muita dificuldade esse esposo de entrar em contato, né, com esse momento tão doloroso da paciente, né? Ele não se permitia e também não deixava, né, ela entrar em contato com esse momento dela. Uma coisa que é importante a gente pensar nas nossas intervenções, né, ali a gente já coloca um pouco da conduta, a gente precisava se comunicar com essa paciente, então, pensando na intervenção, a comunicação é fundamental, né? Então, a gente precisa pensar como que a gente vai se comunicar com essa paciente, uma vez que essa paciente não fala, né? A gente apresentou as pranchas para a paciente, ela se mostrou muito disponível, né, e assim, querendo usar a prancha, né,
O esposo não tanto, né, porque ele preferia ficar mais eu vou falar na superficialidade daquilo que estava acontecendo, porque ele não queria, eu acho, na minha percepção, que ela trouxesse coisas que fizessem com que ela não ficasse bem, né? Então, todo momento a fala dele, né, é que, não, ela está bem, ela está melhor, hoje ela fez isso, ela fez aquilo, nos olhos dele, né? Mas eu entendi que era pela dificuldade dele lidar, né, com esse momento, né? E a paciente, por outro lado, ela queria expressar. Quando ela não conseguia fazer isso, ela chorava, né? Ela chorava, tinha momentos que ela chorava, mesmo mediante, assim, às vezes eles faziam uma brincadeira, ela chorava, ou ela fazia uma expressão, assim, daí ela, assim, olhava com aquele olhar como se estivesse recriminando o que ele estava falando, né? Ela conseguia fazer essa expressão. E aí, assim, a gente conseguiu trabalhar muito pouco com esse esposo, porque eles fizeram trocas de acompanhante, depois veio o filho, né? Mas, assim, a gente conseguiu entender, né? Durante todo esse período que a gente está trabalhando aqui no hospital, a gente conseguiu ver 3 pacientes nessa condição, né? Então, essa paciente aí que tem um prognóstico mais favorável, né? Pelo fato dela não ter tido um AVC, a gente teve uma outra paciente mais jovem que teve um AVC de tronco, né, e teve um prognóstico mais reservado, né, e a gente teve um outro rapaz, né, que teve um traumatismo rápido medular e também ficou nessa condição, né, mas, assim, uma condição clínica muito difícil, inclusive esse paciente ele foi a óbito, né. Por que eu estou falando desses 3 pacientes, né? Porque os 3 pacientes nos ensinaram algumas coisas, né? Dentre elas, primeiro, numa situação dessa, o que é que a gente faz, né? É uma situação bem difícil de atender, não é fácil, né? Levar as pranchas de comunicação não é chegar lá, mostrar para o paciente e agora ele já está se comunicando, não, exige um treino e exige uma aceitação do paciente, né? Então, essa paciente, ela foi muito receptiva, né? Os outros 2 pacientes não tanto, né? Os pacientes se recusavam, né, a entrar em contato com o profissional, se recusavam a qualquer coisa que fosse levado lá, né? Porque, assim, no momento, né, que a gente vai, esse paciente está no processo psíquico, né? Inclusive, assim, de luto, né? Você perde a sua vida, você perde tudo que você tinha e você fica numa condição de muita dependência, né? Então, assim, primeiro a gente tem que entender o tempo que a gente precisa entrar, né? Porque muitas vezes esse paciente, ele precisa desse tempo, né? Precisa desse tempo para fazer esse trabalho mental mesmo, né? E agora, o que é que aconteceu comigo? Aquela vida que eu tinha, eu não tenho mais, eu não consigo falar, eu estou completamente dependente, e assim, eu quero morrer, né? Então, assim, esse tempo da nossa entrada é muito importante, né, porque dependendo de onde a gente entra, o paciente sequer aceita, né, as alternativas que a gente está levando para ele. Então, isso é um fator, assim, muito importante que a gente observou nesses 3 pacientes, né. Então, assim, exige esse trabalho mental aí no início, né, exige esse, eu vou chamar de processo de luto, né, porque você tem uma vida e você está pensando, quando você retoma a consciência, você está pensando o que aconteceu e agora, minha vida, o que é que vai ser, né? E aí, se você quiser passar, Sheila, quando quando a gente, né, atendeu esses pacientes, a gente ficou pensando em algumas coisas, né? Primeiro, que caminhos esse paciente, né, precisa recorrer para se manter vivo, porque o desejo é de morrer. Né? Quem está numa condição dessa quer morrer, né? Porque você não tem mais vida, né? Você não consegue mais fazer as coisas que você gosta, você fica numa completa condição de dependência do outro, né? Você só consegue se comunicar piscando o olho, né? Você não consegue fazer mais nada. Então, assim, que caminhos esse paciente precisa percorrer para se manter vivo? E se manter vivo não é sobreviver, né? Se manter vivo é se manter vivo com desejo, né? Se manter vivo com perspectivas, com algo que eu posso fazer para eu significar esse momento da minha vida. Isso é muito difícil. Mas, assim, tem uma luz no fim do túnel, né? E a gente conseguiu observar isso nos nossos pacientes, né? Quando eu penso nessa situação, eu penso muito na situação do bebê, né? Do bebê quando ele nasce.
né? Quando a gente nasce, a gente precisa de um outro, né, que precisa cuidar da gente, que precisa dar amor para a gente, que precisa traduzir aquilo que a gente deseja, né, para que a gente possa se constituir enquanto sujeito, né? E essa condição me remete a essa dependência, não a dependência em relação ao bebê, né, não a dependência que tem o bebê, mas a dependência no sentido de ter um outro, né, que traga um significado para a minha vida. E aí, se a gente for pensar no filme, a gente vê esse outro sendo lá a fono, né, que enxerga esse paciente, né, além do seu aprisionamento, né, que enxerga a possibilidade desse paciente, mesmo nessa condição, ter essa perspectiva, né, de contar a sua história, de escrever um livro, né, mesmo com todas essas dificuldades. E aí eu acho importante, né, o papel do acompanhante, e a gente identificar quem que vai ser esse outro, né, quem vai ser esse outro que vai poder ressignificar, né, esse momento. Eu acho que se a gente não consegue fazer isso junto com o paciente, e esse outro pode ser um familiar, esse outro pode ser o terapeuta, eu acho, né, mas que tem que sustentar esse desejo, né, porque se isso não é feito, eu acho que a pessoa só quer morrer, e aí a morte, né, vista como algo, como uma saída, né, porque isso é vida, quando ele pergunta lá, né, isso é vida, eu quero morrer, né, então isso é completamente esperado e natural que a pessoa, mediante uma situação dessa, né, tenha um desejo de morrer, mas, né, eu acho que a gente pode pensar nessa questão aí do outro, que pode trazer à vida, né, esse paciente que, né, perdeu tantas coisas. Como se manter ligado à vida, no caso do filme, a gente vê, né, a questão do livro, né, então acho que escrever um livro foi uma possibilidade que, né, que o paciente trouxe para se manter vivo, né, nos nossos pacientes. A gente via, né, no caso da jovem lá que teve esse acidente vascular, ela era uma acadêmica de medicina que acabou, né, que já está quase se formando, então ela continuou a faculdade dela, mesmo nessa condição de muitas limitações, de muitas dificuldades, de muitos atravessamentos, mas, assim, tinha um outro lá que estava junto com ela, né, que estava sustentando essa dor, mas também estava junto com ela, vendo essas possibilidades, né, de transformação da vida diante de uma situação dessa. E no caso do outro paciente, né, do jovem lá que teve um traumatismo, ele acabou indo a óbito, né, era um paciente muito resistente, ele não queria mais viver, a gente acabou perguntando para ele se ele queria a visita do filho, ele não, nem a visita do filho ele quis, né, então, assim, dependendo, né, de cada um, os caminhos são diferentes, mas mesmo numa situação difícil, a gente percebe que existem algumas saídas, né? Tem mais alguma coisa? Pensando lá no filme, o que restou para ele era a memória, a imaginação, as experiências que ele tinha, né? Os sonhos e as esperanças. Então, acho que isso é fundamental, né? Diante de qualquer situação, seja de crise, seja numa situação mais difícil, né, como uma situação dessa, que você perde, né, toda a sua capacidade de independência, né, então se manter com isso é fundamental, né. No caso do filme, o que sustentou o desejo pela vida, né, era o projeto do livro, e as pessoas que viram, né, o paciente além da sua condição. Eu acho que isso é muito importante, né. Lá no início do filme, a gente tem a oportunidade também de ver a questão da equipe, né, de como cada um da equipe interage com esse paciente, como cada um da equipe tem a sua atitude frente, né, a ver uma pessoa nessas condições. Não sei se vocês lembram, a enfermeira que entra lá, liga a televisão e coloca lá num desenho animado, né? Então, assim, você sequer, sei lá, enxerga que tem um ser humano ali, que tem desejos, que tem, né, e isso acontece também muito dentro do hospital, isso acontece muito no trabalho com a equipe, e o que faz o diferencial é aquele que tenta enxergar o paciente além da sua condição clínica, né, eu acho que isso deixa isso muito claro, né, e a gente, enquanto psicólogo, a gente tem esse papel muito, muito presente, né, seja em que situação clínica que for, né, de sempre olhar o paciente além, né, da sua doença.
Tem mais alguma coisa? Só queria falar uma questão, né? Então, quando o esposo fala para ela, não, tá tudo bem, você está melhorando, ela também tem a percepção de como ela está. Ela sente. Então, quando a gente faz uma fala diferente daquilo que a gente está vivendo ou está experienciando naquele momento, isso também não é uma coisa tão agradável, né? Porque assim, estou percebendo, não estou bem, eu não estou conseguindo falar, né? E assim, não, está tudo bem, né? E aí fica esse conflito, né? Do que é estar bem, ou se eu estou ou não estou bem. Então, são coisas que a gente tem que ter essa atenção. Eu queria chamar atenção também para mais uma situação, que não sei, até chamei a Aline, por quê? Porque nós atendemos em momentos diferentes a mesma paciente. Porque o serviço de psicologia não atende assim, eu estou atendendo um paciente, só eu atendo paciente e a Jaque não pode atender. Não, a Jaque atende. O paciente é do serviço, é nós. E a gente acaba trocando algumas informações e fazendo, às vezes, intervenções distintas, lógico, que complementares, né? Mas, assim, até pelo jeito de ser, pela característica individual de cada profissional, a gente procura, nesse envolvimento com os pacientes, tirar o máximo possível da nossa atuação, né? Então, quando a gente tem essa possibilidade de atuar junto, eu acho que é muito interessante. Então, vimos a mesma paciente em momentos diferentes, fizemos atendimentos, mas, assim, os atendimentos têm uma linha de atuação, mas de profissionais distintos, com características diferentes e que acabam contribuindo até para a gente fazer essa análise melhor. Eu acho que agora eu vou falar... Oi, pode falar. Desculpa, Sheila. Não, eu só ia fazer um comentário, mas pode terminar. Não, pode falar. Pode? Tá. Não, eu ia fazer, na verdade, dois comentários, assim. Um em relação ao que a Jaque estava falando antes do trabalho com a equipe, né, nessa situação, porque uma das coisas que a gente observou, primeiro, que era uma condição muito difícil para a família, muito difícil para o paciente, muito difícil para a equipe também, né, que ficava muito angustiada em como tratar essa paciente, porque não era nem um paciente que estava sedado, que eles, né, conseguem chegar lá, fazer o procedimento que eles precisam fazer, e pronto, sem se relacionar. Meio-dia e 10. Sem estabelecer uma conversa com esse paciente, e também não era um paciente que estava acordado e comunicativo, entre aspas, né? Ela conseguia responder de outras maneiras. Então, a gente observava, assim, a minha experiência de residente, né? Que eu vi só esse único caso aí com vocês, né? Mas da equipe, né, que eles não sabiam como chegar, precisavam fazer um acesso, isso vai causar dor, ela não deixou de sentir dor. Como que fala com esse paciente nesse tipo de situação que ele não consegue te responder, tá doendo, né? Então, dessa experiência que eu acompanhei com vocês, o que eu consegui ver é que isso também era muito difícil para a equipe. E como vocês orientaram naquela época, era importante que a gente também conseguisse manejar de alguma forma a equipe, né? Para ter essa coisa de chegar e falar para a paciente, né? Olha, licença, agora eu vou mudar a tua posição, ou agora a gente vai passar um medicamento, até para ela entender o que está acontecendo. Sei lá, chega, põe um medicamento na veia, que a gente sente aquele geladinho, né? Subindo pelo braço. E aí você não sabe o que está acontecendo, ninguém te diz nada. Então, acho que essa sensação é muito ruim, e que daí, isso foi uma das coisas que foram feitas, né? Mas eu acho que a coisa mais incrível de tudo isso foi que, no final, essa paciente, ela estava conseguindo se comunicar, mesmo que sem formar frases longas, mas eu acho que o retorno dela, do trabalho que foi feito pela psicologia, foi a parte mais gratificante da experiência, né? Porque até então só era angústia, né? Porque também o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue dar conta nessa situação, né? E aí, quando ela pôde relatar, né, que ela lembrava de nós, que ela lembrava das coisas que a gente fez, que aquilo foi muito importante para ela, que ela conseguiu não ser totalmente despersonalizada de quem ela era, foi muito, muito importante. De coisas simples do tipo, né, vamos pentear o cabelo dela, deixar o cabelo dela arrumado. Como que ela gosta de ficar no dia a dia, né? Ela gosta de ficar com o cabelo trançado, ela gosta de ficar com o cabelo solto, né? Acho que para
para que ela sinta minimamente bem nesse momento da internação. Então, esse retorno do atendimento que foi feito foi muito importante, né? Eu acredito que muito importante para ela e para a gente como profissional também. Era isso. Obrigada, Aline. Pessoal, olha, acho que pelo adiantado da hora, vamos dar uma corridinha aqui nos nossos slides, só para finalizar, tá? Então, como é possível intervir, então, algumas atuações, né? Olhar além das limitações, ser compassivo e validar emoções, estabelecer um processo de comunicação, isso é fundamental, compreender as reações emocionais e atitudes da família, né? A família está imersa nessa situação, não podemos esquecer disso, instrumentalizar a família para, tanto do ponto de vista objetivo de atuação, quanto do ponto de vista subjetivo, né? De como é possível e achar os caminhos possíveis, né, para lidar com isso. E com o paciente encontrar um sentido para manter-se vivo. E aí, acho que para pular isso, né? Acho que a gente pulou de como a paciente está. Bom, então aqui algumas pranchas de comunicação alternativa, né, que isso é baixa tecnologia, e a gente pode criar existem pranchas prontas, mas a gente pode criar, personalizar para os nossos pacientes. Esse é um exemplo de prancha que a gente utiliza, né, algumas pranchas adaptadas nesse período para os pacientes COVID, né, uma prancha também desse momento, né, de comunicação espiritual, prancha de comunicação escrita. Então, a gente pode pensar no que é melhor para o nosso paciente, para aquele paciente em questão, né, a questão de alta tecnologia, né, então, hoje nós temos os smartphones, os tablets, computadores melhores, enfim, tudo depende não só do paciente, das condições do paciente, da idade do paciente, das condições anteriores, se o paciente já era mais tecnológico ou não, né? Isso pode ser útil e depende também do tempo que o paciente vai ficar nessa condição. Aqui é um exemplo, né? Uma foto de como aplicar. Eu só queria, então, finalizar assim, que essa paciente, a gente busca contato com ela está se recuperando, né? Ela está oscilando ainda entre altos e baixos, mas já estava falando, já tinha começado a se comunicar verbalmente aí no período da internação, mas atualmente ela se encontra falando, mas ainda com algumas dificuldades, ela refere altos e baixos, ela está fazendo acompanhamento com especialistas, incluindo fisioterapia e fonoaudiologia, né? E assim, é um paciente que vai continuar ainda muito tempo para uma recuperação. Não sei se total ou uma boa recuperação, com certeza, porque essa paciente estava com gastrostomia e hoje ela já está se alimentando via oral, ela já está conversando e ela já está caminhando. Então, a gente entende isso como uma grande evolução, né? Bom, pessoal, isso aí são alguns sites que tem as pranchas, né, para quem tiver interesse. Tem vários modelos de pranchas. A aula vai ficar, né, no nosso canal e a gente agradece pela atenção, desculpa os transtornos do início da aula e agradecemos a atenção e a participação de todos. Obrigada, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão especial que a gente possa responder de maneira breve? Então, acho que podemos encerrar a aula. Obrigada, gente. Até. Tchau, tchau.